Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Explicar o corpo negro revolucionou a física, né? Demos início a uma nova era, a física quântica. Um corpo negro a uma determinada temperatura, não? Na verdade, nós também emitimos radiação, né? Um corpo aquecido a uma determinada temperatura emite radiação típica de corpo negro, né? Agora, essa radiação, na verdade, não é uma radiação composta por exemplo, luz de uma determinada frequência. Não, ela cobre todo o espectro, né? De forma que, às vezes, a gente tem interesse, né, em analisar certas faixas, né, do espectro. Por exemplo, a componente infravermelha, né, da radiação. Então, o Cláudio agora vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode aprender sobre isso. Bom, o nosso corpo não é exatamente o corpo negro porque não é um absorvedor ideal, nem é um emissor ideal, né? Agora, o filamento de uma lâmpada, ele muito se aproxima de um corpo negro, né? Porque a gente vê que o filamento, ele não tem cor nenhuma praticamente, né? Ele é meio acinzentado, sei lá, né? Não é preto, né? Não tem nenhuma cor. Mas se eu ligo... a cor do filamento vai mudando, né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, vou ligar essa lâmpada, né? Tá. E vou mostrar que, dependendo da temperatura, ele passa a emitir uma radiação diferente, de comprimentos de onda diferente, né? Bom, aqui eu tenho aqui um detector de infravermelho, né? Quer dizer, muitas vezes os objetos estão emitindo uma radiação que é invisível. Mas a gente não se dá conta, Não se dá né? conta, a gente não enxerga, né? Então você agora vai ficar preocupado só com essa região aqui do infravermelho. Isso. Né? Mas a gente vai também observar o que acontece com o filamento quando se aquece cada vez mais. Ele passa a emitir no visível também, né? Quando tiver uma determinada temperatura, vai ficar vermelho. Depois um pouco alaranjado, né? Daqui a pouco ele vai para começar... algumas temperaturas ele é fortemente no infravermelho. No infravermelho, né? Isso, Uhum. Dependendo da temperatura. Então a gente vai ver passar desde o infravermelho até a radiação visível, né? Se eu pudesse esquentar mais ainda, ele chegaria na faixa do violeta, né? Do azul, mas isso não é possível, né? Mas até a faixa quase do branco a gente vai conseguir ver, tá? Então vamos ligar aqui a lâmpada. Então eu liguei, né? A gente pode ver com o detector, infravermelho também muito pouco, né? Esse aqui é detector de infravermelho próximo, quer dizer, é o infravermelho que está muito próximo do vermelho. Não é infravermelho distante, né? Como o nosso corpo, que está a temperatura mais baixa. Então, não tem uma intensidade ainda muito grande, né? Não. Esse infravermelho. Aumentar um pouquinho mais a corrente. Interessante. Veja que ele já detectou alguma... E a gente não viu ainda a cor dele. Não tem nada. Olha só que interessante. Não, isso é fantástico. Fantástico. Está detectando alguma coisa, né? Que é invisível, nós não estamos vendo. Agora
Vou diminuir um pouquinho o som, tá? Está detetando a radiação infravermelha, né? Interessante. Olha, não sei se dá para perceber, já está começando a ficar um pouquinho vermelhinho, né? Um pouquinho rosado ali, né? Olha, já está Olha vermelho. só. Mais intenso, né? Mais intenso. Muito interessante. Aham. Olha só. Então, agora porque isso a gente entende olhando para a forma do espectro, né? E o deslocamento de Wien, isso, não é isso? Exatamente. O máximo de emissão, né, ele vai se deslocando. Exatamente. Conforme a temperatura vai aumentando, ele vai se deslocando para aquelas frequências maiores. A frequência para a qual ocorre a maior intensidade, né? Isso. Ela vai se deslocando, não é isso? Exatamente, é isso que nós estamos vendo muito aqui. bom. Isso dá para entender olhando, né? Na verdade, o espectro, né? Da radiação. Bem interessante. Achei isso muito legal. Né? Vamos ver. Aqui é uma radiação que está sendo emitida que a gente não vê. Nesse caso, você praticamente não vê a luz, né? Não. Aí é radiação. É isso. Né? Não é luz. Só radiação eletromagnética na região do infravermelho. Né? Isso. Então, agora já um pouco de luz. Bom, então, analisando esse espectro, a gente poderia determinar qual é a temperatura do filamento. Né? Bastaria fazer um gráfico de intensidade, né? E comprimento de onda. Tá. E aí, a partir daí, você diria, olha, esse daqui está a tantos graus de temperatura. Tá. Né? Então, esse é o corpo que mais se aproxima, né? De um porque a temperatura foi se alterando, né? À medida conforme a corrente. Isso, exatamente. Muito bom. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa, né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho
artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com um nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Okay?